Você sabe o que é a crase? Você sabe como usar uma crase? Você tem dúvidas a respeito do uso da crase? É impressionante como as pessoas hoje em dia não sabem, simplesmente não sabem onde colocar, como colocar uma crase. Na minha atuação recente, como professor, como advogado, eu tenho visto muita dificuldade, tanto em alunos do ensino superior. Isso mostra que eles vêm com uma formação muito deficiente do ensino médio, quanto em advogados e até mesmo em decisões judiciais, não só em petições, mas em decisões eu tenho visto um emprego muito inadequado da crase. Bom, isso me levou naturalmente a compreender a necessidade deste vídeo aqui, deste assunto aqui. E este então é um assunto que vai interessar não somente a quem é do direito, mas a quem é de fora do direito também. Caso você tenha chegado aqui por conta do assunto, você é muito bem-vindo ao Direito Sem Juridiquês, mesmo que você não seja da área do direito, este canal é para você também. Eu sou o professor Carlos Xavier, este é o Direito Sem Juridiquês e todos vocês são muito bem-vindos a este vídeo. Vamos estudar juntos então o assunto da crase, tá bem? Vamos lá. Primeira pergunta, o que é a crase? A crase nada mais é do que a união de duas vogais idênticas. Então presta atenção, a crase não é o acento, tá? A crase significa, ou crase significa a união de duas vogais idênticas. Na verdade, de dois As. Um A preposição mais um A artigo definido feminino é o uso mais corriqueiro da crase. Tá bom? Mas não é o único. Não é o único. Nós também temos A mais A de aquele. A preposição, faltou só especificar aqui, o A de preposição mais o A de aquele, aquela ou aquilo, tá? Isso aqui também dá uma crase, tá bom? Essa junção desses dois As. A mais normal, né, a mais corrente, como eu mencionei, é a junção do A preposição com o A artigo definido, mas o A preposição com o A inicial de aquele, aquela ou aquilo também dá uma crase, tá bom? Também forma uma crase. Mas aqui, ó, se você gravar isso aqui, se você entender o que é a crase, essa junção da preposição A com o artigo definido feminino, grave bem isso aqui, ó, artigo definido feminino. Você dificilmente vai errar o uso da crase. Talvez você vá ter dúvidas em situações ali, limites, ou até mesmo as suas dúvidas podem dizer respeito a crases facultativas, onde você não precisa necessariamente colocar a crase, mas se você gravar isso, você já está com meio caminho andado e o principal desse vídeo aqui é que você grave isso, tá? Preposição mais artigo definido feminino, tá bom? Agora eu estou pensando como é que o pessoal da linguagem neutra deve fazer com a crase. Ah, deixa isso para lá, eu não estou preocupado com isso, tá? Eu só não podia deixar passar essa situação. Agora, a crase, então, é a união dessas duas vogais, tá bom? O acento grave é o sinal da crase. E, na verdade, ele nem como acento exatamente funciona, porque o acento marca uma diferença na pronúncia, na entonação da sílaba, daquela vogal. E o acento aqui, ele não tem objetivo nenhum de destacar nada a respeito da pronúncia. O mais correto seria que ele funciona como um sinal diacrítico. Isso aqui é uma reminiscência do meu estudo de grego, do Novo Testamento, tá? Mas vamos deixar assim, acento grave, as gramáticas falam em acento grave, então tudo bem. O acento grave é o sinal da crase, ele está apenas apontando que você tem duas vogais, dois As juntos, tá? Em vez de você ter um só, na verdade ele tem dois. Eu lembro que eu tinha até um professor na faculdade que quando ditava o conteúdo, e ele ditava algo que, uma expressão com crase, normalmente dois As, né? Ele ditava os dois As mesmo, assim, literalmente. Então, por exemplo, ó, só usando esse exemplo aqui, sou grato a professora, ele ditaria assim. Não sei nem se ainda está vivo o meu professor na faculdade que fazia isso. Não tive mais contato com ele. Tá? Mas então, por exemplo, né, usando, já trazendo os exemplos
da parte de cima aqui com a crase, um acraseado, ou aquele, aquela e aquilo também com crase. Só para ilustrar, né, o uso corrente. Sou grato à professora de português por ter me ensinado isso. Perceba que aqui eu estou falando de uma professora específica. Talvez a professora, se eu fosse especificar ainda mais, eu poderia colocar sou grato à professora de português do 9º ano, por exemplo. Tá? Mas eu não estou falando de uma professora de português. Até porque se eu estivesse falando de uma professora de português qualquer, eu usaria o artigo indefinido. Sou grato a uma professora de português. E perceba, se eu estivesse falando a uma professora, eu não tenho mais um artigo definido, eu teria um artigo indefinido e por isso eu agora não uso crase. Ó. O exemplo está aqui embaixo. Eu sou grato a uma professora de português por ter me ensinado isso. Esse A aqui não é craseado, por isso que eu coloquei em vermelho e risquei. Tá? Esse A é um A normal, é apenas a preposição. Aqui não, aqui nós temos a preposição e o artigo. Mudando para aquela, só para ilustrar o outro uso, sou grato àquela professora de português por ter me ensinado isso. Tá bem? Bem tranquilo, acho que não tem muita dificuldade até aqui. Logo, como regra geral, você não vai usar a crase antes de uma palavra masculina, tá bom? Não vai usar a crase antes de uma palavra masculina. Então, eu não digo sou grato a professor de português, até porque você, né, naturalmente aqui, intuitivamente vai colocar um ou, um artigo definido masculino. Mas se a palavra seguinte, se a palavra que vem depois da crase for masculina, você não vai usar. Se a palavra que vier depois da crase, não, desculpa. Se a palavra que vier depois da preposição for masculina, você não vai usar a crase. Por quê? Porque antes de palavra masculina, o artigo é masculino e não feminino. Lembra que o segundo A da crase, quando é só o Azinho, né? O A com a crase, o segundo A é um artigo definido feminino. Se o artigo é masculino, o artigo masculino precede a palavra masculina, você não vai usar crase. E talvez você tenha ficado curioso aqui, ó. Por que separado e com circunflexo? Por que junto? E talvez você não saiba usar também. Esse é um assunto para essa playlist no futuro, tá? Mas, por enquanto, preste atenção nisso. Se você entender que o segundo A da crase, quando você tem só um A craseado, é um artigo definido feminino, você nunca mais vai colocar crase, desculpa. Você nunca mais vai colocar a crase na frente de uma palavra masculina. Tem duas exceções, tá bom? Uma exceção que diz respeito ao A e outra que diz respeito ao aquele. Aí é óbvio, né? O aquele sim, antes de uma palavra masculina vai ser craseado, porque aí agora não é mais o A do aquele, não é mais o artigo feminino, é o A do pronome mesmo, o aquele. Mas vamos para a primeira exceção. Quando o A tem sentido de a moda, tá bom? E for a moda de algo que é masculino. Então, só para ilustrar, uma decisão a Gilmar Mendes, a moda do Gilmar Mendes. O que seria uma decisão à moda do Gilmar Mendes? Eu deixo você preencher o conteúdo aqui, eu só estou ilustrando de maneira formal, tá bom? Uma decisão a Gilmar Mendes, então, o A craseado vem antes de uma palavra masculina, porque é a moda, a maneira, ao estilo, tá bom? E, obviamente, se você estiver usando uma preposição mais o aquele, o segundo A da crase é o A do aquele, então vai haver uma palavra masculina depois. Por exemplo, dirigiu-se àquele juiz, sou grato àquele professor, usando a mesma frase, a mesma ideia que eu usei no exemplo do slide anterior. Agora, algumas dicas para encerrar, né? Bem simples. Uma coisa que você pode fazer, não vai funcionar sempre, porque o A não é meramente sinônimo da preposição para, a preposição A não é meramente sinônimo da preposição para, mas funciona em muitos casos. Uma dica é substituir o primeiro A da crase por para. Substituir uma preposição por outra. Então, vou à sua casa, a craseado. Você pode substituir por vou para a sua casa. E aqui, se você tirasse o A, você perceberia que também funcionaria. Então, a crase aqui não está errada, mas aqui perceba que a crase é facultativa, certo? Mas isso serviu para mostrar que
é uma maneira de você fazer uma checagem se a crase está correta. Substitui o primeiro a preposição a, pela preposição para. E uma outra forma também de você perceber, verificar se tem crase naquela frase, com o perdão da cacofonia aqui, é substituir o substantivo feminino por um substantivo masculino. Então, por exemplo, se eu estou em dúvida se sou grato à professora de português, aquela primeira frase, tem crase no A, eu poderia trocar professora por professor. Sou grato ao professor de português. Se junto do A, agora que eu coloquei uma palavra masculina, vem o O, esse O é o artigo definido masculino, então, antes da palavra feminina, vai ter o artigo definido feminino. Logo, ele se junta, se contrai com a preposição e eu tenho a crase. Tá bem? E uma outra dica importante, isso aqui é impressionante como as pessoas erram, nunca use crase antes de verbo. E aí, para ilustrar, você começou a sorrir quando entendeu isso. Esse A aqui não tem crase. Está errado você usar. Você começou a sorrir com crase quando entendeu isso. Então, por isso, vermelhinho e com um risquinho. Tá bom? Provavelmente você começou a sorrir quando entendeu isso, porque se você entendeu que é a junção de dois As e que o segundo A, quando você tem só o A craseado, não é aquele, aquela ou aquilo, quando você tem só o A craseado, o segundo A é um artigo definido e obviamente não vai artigo antes de verbo, por isso provavelmente você começou a sorrir, A sem crase, quando entendeu isso. Bom, aqui a gente venceu o conteúdo da crase, tá? O objetivo é um vídeo realmente bem direto ao ponto, mas olha aqui, ó, se você quiser ajuda na sua vida intelectual, eu peço que você preencha o formulário que está na descrição do vídeo, tá? Mas você deve estar percebendo que está no formato de um link aqui, então eu também vou deixar os slides, esses slides aqui em PDF, na descrição do vídeo, um link na descrição do vídeo para você baixar, para você aí poder revisar o conteúdo de forma fácil, de forma simples, tá bom? Eu fiz isso com muitos resumos de direito aqui no canal. Agora eu vou fazer com alguns desses assuntos dessa nova playlist de gramática jurídica. Lembrando que essa playlist não é apenas de regras de português aplicadas ao direito, ainda que ela comporte também isso. O objetivo dessa playlist é tratar é conceber a gramática, né? Eu estou usando a expressão gramática, melhor dizendo, nessa playlist num sentido mais amplo, num sentido clássico. Mas então, se você tiver interesse em contar com a minha ajuda de forma mais direta na sua jornada intelectual, na sua vida intelectual, eu peço que você baixe, ou melhor, baixe não. Você pode baixar o PDF dos slides, sim, que está na descrição, mas eu peço que você preencha o formulário que está na descrição deste vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se foi esse o caso, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que precisam aprender o uso da crase. E olha, é muita gente a julgar pela minha experiência como professor e como advogado. E não se esqueça também de deixar o seu comentário. Isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.